Meus irmãos, nesta noite nós vamos estudar a passagem que está no Evangelho de Jesus, narrado por João, o discípulo amado, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Ouçamos com fé a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus discípulos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava o que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vamos orar. Pai amado, ajuda-nos a compreender mais uma vez a sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar o texto sagrado à nossa vida e ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui diante da passagem que nos conta com detalhes como foi
o encontro que Maria Madalena, João e Pedro tiveram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa, no domingo em que, de forma muito clara e de forma extremamente magnífica, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. Ele deu a sua própria vida para pagar o preço dos nossos pecados. E o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Há algumas lições nesta passagem que nos mostram como devemos olhar para a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela manhã, nós falamos a respeito da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. E nos detemos em falar mais sobre a morte do Senhor no cumprimento do que apontava a Páscoa judaica. Mas agora, à noite, hoje, dia 12 de abril de 2020, neste ainda domingo de Páscoa, eu quero pensar com os irmãos e com as irmãs sobre estas lições que a ressurreição do Senhor nos traz. A ressurreição do Senhor nos mostra que ele venceu a morte. E o apóstolo Paulo gasta um capítulo inteiro na carta que ele escreveu aos Coríntios, especificamente o capítulo de número 15 da carta aos Coríntios, para mostrar para a igreja de Corinto e para mostrar para a igreja do Senhor Jesus a respeito da ressurreição de Jesus. Inclusive, o apóstolo Paulo deixa muito claro que se nós não cremos na ressurreição do Senhor, se nós limitamos a nossa fé a apenas este mundo em que vivemos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a história da redenção tem a sua culminância na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para nós que ainda vivemos neste mundo, mas ela terá a sua consolidação plena quando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e então todos com ele seremos glorificados. Olhando para o texto em questão, João capítulo de número 20, quais são as lições que nós podemos tirar, pensando na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu creio que a primeira lição que o texto nos ensina é que os discípulos estavam com muita vontade de encontrarem o Senhor. Mesmo que eles não tinham a convicção, mesmo que eles não tinham nas suas mentes com clareza que Jesus ressuscitaria dentre os mortos, mas o reencontro com o corpo do Senhor era algo que estava latente no coração dos discípulos. E por isso, Maria Madalena, ela vai ao sepulcro, e os outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos mostram que o objetivo dela era embalsamar o corpo de Jesus. Ela estava levando aromas para embalsamar o corpo de Jesus. E então, quando ela chega lá e viu que a pedra estava revolvida, ou seja, ela chegou no sepulcro, ela chegou com os perfumes, ela chegou com os aromas, ela chegou com o material para embalsamar o corpo do Senhor, mas ela dá de cara com a pedra tirada da porta do túmulo, porque a Escritura diz que o corpo de Jesus foi depositado no túmulo
um túmulo que ninguém ainda havia sido colocado nele. José de Arimateia colocou o corpo do Senhor lá no túmulo, no finalzinho da sexta-feira, início do sábado. Foi colocada uma grande pedra, e inclusive a ideia dos soldados, dos romanos, era exatamente que ninguém conseguisse mover aquela pedra e tirar o corpo do Senhor, para depois saírem dizendo que ele ressuscitou, porque ele pregava que iria ressuscitar dentre os mortos. E depois disso, quando não tinham mais o que fazer, resolveram inventar que os guardas dormiram lá na sua hora de vigia, e vieram os discípulos e levaram o corpo, e nós conhecemos o relato pela leitura dos evangelhos. O fato é que quando Maria Madalena chegou, ela viu que a pedra estava revolvida, tinha sido tirada do lugar. A pedra foi tirada do lugar. E o que ela fez imediatamente? Ela correu e foi encontrar-se com Pedro e com João. E ela disse de forma bem taxativa: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ou seja, naquele momento em que os ânimos estavam acirrados, naquele momento em que o Senhor tinha sido julgado, condenado e crucificado injustamente, porque ele não tinha nenhum pecado. A visão era que ele tinha sido condenado injustamente. Era assim que os discípulos estavam vendo, porque eles ainda não tinham compreendido que nele foi imputada a nossa justiça, e que, portanto, ele nos justificou diante do Pai. Portanto, ele levou sobre si os nossos pecados. Os discípulos ainda não tinham compreendido isso com clareza. E então, saiu, pois, Simão e João e foram ao sepulcro. E nos chama a atenção, por que esse detalhe, verso de número 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ou seja, a vontade de ver o Senhor era tão grande que eles disputaram uma corrida. Quando eles ouviram de Maria Madalena: olha, o corpo do Senhor não está lá, eles saíram correndo. E João correu mais depressa e chegou primeiro. Essa lição nos mostra que os discípulos, eles estavam com saudades do seu mestre, eles queriam ver o seu mestre, eles queriam estar com o seu mestre, porque o seu mestre era precioso demais para a vida deles. E aí, eles chegam lá e não encontram senão lençóis de linho e também, além dos lençóis que foram vistos, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas também num lugar à parte. Entrou o outro discípulo e chegaram primeiro e viu e creu. Mas por que tudo isso aconteceu, meus amados irmãos? Porque eles queriam ver o Senhor. Então a ressurreição nos ensina esta lição. Os discípulos estavam com saudades do seu mestre. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: nós temos esta saudade do nosso mestre no sentido de desejarmos vê-lo, no sentido de desejarmos a sua vinda, no sentido de desejarmos a sua presença eterna? Obviamente, o Senhor está presente no nosso coração, através do Santo Espírito, o outro Consolador. Eu não estou falando desta presença aqui nesta vida. Eu estou falando daquela presença na eternidade.
Assim como os discípulos correram para verem o Senhor, a pergunta que eu volto a fazer: nós temos tido esse desejo de vermos o Senhor? De vermos de fato a glória do Senhor? De nos encontrarmos com o Senhor? E aqui repito as palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Temos pensado neste encontro maravilhoso com o nosso Senhor? Porque Ele ressuscitou para vencer a morte. E Ele venceu a morte. E Ele está no céu de Deus, preparando lugar para nós. Mas nós temos feito essa corrida no sentido de desejarmos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, de desejarmos a presença maravilhosa dele eternamente. Esta é uma lição que nós aprendemos. A segunda lição está claramente no verso de número 9 e nos versos seguintes. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E o que ela vê? Ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. E eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, ela volta para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E então perguntou-lhe Jesus: por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. A segunda lição que nós aprendemos com a ressurreição é que a compreensão da ressurreição ainda não estava clara na mente dos discípulos. Eles ainda não haviam compreendido. Tanto que não tinham compreendido que agora Maria Madalena fica só, porque João e Pedro vão para a sua casa, e estando só, ela olha para dentro do sepulcro e num primeiro momento ela vê 2 anjos. E ela chora. Ela chora, e porque ela chora, os anjos perguntam: por que você está chorando? E ela diz: olha, eu choro porque levaram meu Senhor, eu não sei onde o puseram. O desejo dela de estar com o Senhor era tão grande, mas ela não tinha compreendido ainda que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Então ela ainda estava naquela perspectiva: alguém levou, e eu preciso saber quem levou o meu Senhor. E isso fica mais intensificado quando os anjos saem de cena, e agora o próprio Senhor Jesus Cristo está ali na frente de Maria Madalena, e ela pergunta para ele também. Aliás, ele pergunta primeiro por que ela chora, e ela afirma novamente: olha, se foi o Senhor que tirou o corpo do meu Senhor, me fale onde ele está, porque eu quero levá-lo. Mas ela pensou que ela estava falando com um jardineiro, com aquele que cuidava ali dos sepulcros e do jardim. Meus irmãos, a gente vai
compreendendo como que Deus trabalha o coração dos seus filhos. Primeiro, eles correm porque eles tinham muita vontade de ver o Senhor, eles já estavam com saudades do Senhor. Agora, a mulher, Maria Madalena, fica ali, vê anjos, vê o próprio Senhor, mas pensa ser o jardineiro, e ela está inquieta porque ela quer o corpo do Senhor, porque ela ainda não tinha compreendido as Escrituras. E muitas vezes há, entre aqueles que querem andar com Deus, esta incompreensão a respeito da ressurreição do Senhor. E há, inclusive, algumas heresias que são ensinadas. Lembro-me que, numa certa ocasião, ao falecer um homem que, socialmente falando, havia feito grandes coisas para a comunidade, para aquelas pessoas daquela cidade onde ele viveu, e este homem veio de um outro país para aquela cidade, ajudou muitas pessoas, era um homem que, socialmente falando, tinha feito muitas coisas boas, e esse homem morreu. Então houve uma celebração ecumênica, um ofício fúnebre ecumênico, e um pastor presbiteriano, naquela ocasião, disse as seguintes palavras: eu não o ouvi dizer, mas havia um pastor presbiteriano residente naquela cidade que o ouviu dizer essas palavras. Esse pastor presbiteriano que disse essas palavras veio de uma outra cidade, porque ele tinha amizade com o falecido. Então ele veio especialmente para o momento do ofício fúnebre, e aquele pastor residente na cidade me contou o que esse pastor presbiteriano, quando teve a oportunidade de falar, falou. Ele disse para todos ouvirem: a ressurreição são as ideias do fulano de tal que ficarão para sempre nas nossas mentes. A ressurreição são as ideias do fulano de tal que ficarão para sempre nas nossas mentes. Uma afronta à palavra de Deus, meus irmãos, porque aquele pastor presbiteriano, ele estava dizendo naquele momento que não crê na ressurreição do corpo. Aquele pastor estava dizendo claramente: eu não creio na ressurreição do corpo. Para mim, a ressurreição são as lembranças daquilo que a pessoa fez neste mundo. Ora, então, todas as vezes que nós mencionarmos o nome de alguém que já se foi, nós estamos dizendo: isto é a ressurreição. É um ensino totalmente contrário à Escritura Sagrada. Talvez aquele pastor não tenha lido 1 Coríntios, capítulo de número 15, para afirmar tal heresia. Agora, esses discípulos não haviam ainda compreendido a ressurreição. Esta é a segunda lição. E nós vamos aprender agora a terceira lição. Verso 16, disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Qual é a terceira lição que nós aprendemos, meus irmãos, a respeito da ressurreição? É que a ressurreição é esclarecida pelo próprio Senhor. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem nos esclarece a respeito da sua ressurreição.
E como que isto é feito? Quando ele, ressurreto dentre os mortos, se revela para Maria. E como ele se revela para Maria? Quando ele a chama pelo seu nome. E quando ele a chama pelo seu nome, com a voz divina, o Deus ressurreto. E ela, naquele momento, tem os seus olhos abertos. Naquele momento, ela é esclarecida a respeito da ressurreição do Senhor. Naquele momento, ela compreende o milagre da ressurreição. E ela diz, Mestre. E nos outros evangelhos, a narrativa é que ela quer que Jesus fique um tempo maior com ela ali, e por isso ele diz, não, eu não posso ficar, porque eu preciso ir para o Pai, eu ainda não fui lá, eu preciso ir lá. Então faça o seguinte, diga para os meus irmãos que eu vou para o Pai, o Senhor meu e Senhor vosso. Olha, irmãos, nesse momento Jesus vai comparecer à presença do Pai para dizer, Pai, eu realizei o sacrifício. Meus queridos, há algumas questões teológicas que nós não conseguimos decifrar. Por exemplo, como é que ficou a Trindade da sexta-feira de tarde, das 3 horas da tarde, até o domingo de manhã? Ficou desfalcada? Nós não conseguimos explicar com detalhes. Nós sabemos que, neste período, o apóstolo Pedro diz que o Senhor Jesus esteve com aqueles incrédulos e mostrou para eles que o único sacrifício para nos dar a vida eterna é o sacrifício dele. Quando a Escritura diz que ele esteve lá no Hades, nas palavras do apóstolo Pedro, e também na afirmação do credo apostólico, que é o credo da nossa fé, o credo da cristandade. Mas fato é que agora Jesus, ele precisa ir ao Pai, ele precisa comparecer à presença do Pai e precisa dizer para o Pai a respeito do sacrifício que ele realizou. Mas naquele momento, Maria então tem os seus olhos abertos e ela compreende, opa, eu não tenho aqui um corpo para embalsamar, eu tenho aqui agora diante dos meus olhos o meu Senhor ressurreto. Eu tenho diante dos meus olhos o meu Senhor que venceu a morte. Eu tenho diante dos meus olhos o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor e o meu Salvador. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha que maravilha. Para nós que temos a Escritura completa, para nós que temos a oportunidade de ouvir mensagens dos nossos mestres, para nós parece não ter muito sentido por que Maria, Madalena, João e Pedro saíram correndo para encontrar o corpo do Senhor, estavam com saudades. Para nós parece não ter muito sentido por que ela ali continua insistindo, eu quero o corpo, eu quero o corpo, eu quero o corpo do meu Senhor, onde colocaram o corpo do meu Senhor? Para nós parece não ter muito sentido, mas eles não tiveram o privilégio que nós temos agora, de termos a Escritura completa, de termos as pessoas que nos ensinam as Escrituras, de termos a presença do Espírito Santo nos iluminando a mente e o coração. Por isso, agiram daquela maneira. Mas agora,
o próprio Senhor esclarece a respeito da sua ressurreição. A quarta e última lição que eu gostaria de deixar para os irmãos a respeito da ressurreição do Senhor. Depois que o Senhor esteve lá na presença do Pai, diz o texto a partir do verso de número 19, que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, portanto o domingo, estando às portas da casa onde estavam os discípulos reunidos, trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus, veio Jesus e lhes disse: paz seja convosco. E nesse momento, então, Jesus lhes mostra as mãos e o lado, e eles se alegram, porque viram o Senhor. Agora viram o Senhor ressurreto. E Jesus outra vez diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o Senhor então sopra sobre eles o Espírito Santo. Meus irmãos, qual é a lição que nós aprendemos nesse trecho? A lição que nós aprendemos é a lição da proclamação. A ressurreição do Senhor Jesus precisa ser proclamada. Ela precisa ser proclamada. E por isso, então, o Senhor se apresenta, e como eu já disse, esta saudação, paz seja convosco, não era simplesmente um boa noite, eles estavam aqui no final da tarde. Não. Conforme Jesus falou para Maria Madalena, eu preciso ir lá conversar com o Pai. Então, quando Jesus diz paz seja convosco, ele está dizendo: o sacrifício foi aceito e agora vocês têm paz com Deus por conta do meu sacrifício. A justiça de Deus foi satisfeita através do meu sacrifício. Então agora o homem está novamente em paz com Deus. E os discípulos ficam felizes, porque os seus pecados foram perdoados, porque agora eles têm comunhão novamente com o Pai. E aí nesse momento, Jesus então diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Porque esta mensagem precisa ser proclamada. E vocês são os enviados para fazerem a proclamação dessa mensagem. E eles recebem o Espírito Santo naquele momento. Eles recebem o Espírito Santo. Nós vamos entender que lá em Atos, capítulo de número 2, a igreja estava reunida em Jerusalém numa casa, cerca de 120 pessoas, e então veio sobre a igreja o Espírito Santo. E havia pessoas de várias partes do mundo ali em Jerusalém, porque era a festa de Pentecostes, pessoas tementes a Deus, pessoas que vieram fazer negócios, pessoas que eram comerciantes, enfim, havia muitas pessoas ali. E a Escritura diz que o Espírito Santo foi derramado e os discípulos passaram a falar em outras línguas, e estas línguas eram idiomas que eram falados por aqueles que estavam ali em Jerusalém, e todos aqueles ouviram os discípulos falar nas suas próprias línguas as grandezas de Deus. De fato, o Novo Testamento começa ali, porque ali há uma compreensão do Cristo ressurreto. Ali há uma compreensão de que agora estamos na nova dispensação. E os discípulos já haviam recebido a ordem do Senhor para ficarem em Jerusalém, porque receberiam poder e então seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, porque eles receberiam este esclarecimento vindo dos céus, do Espírito Santo do Senhor. E nós já temos este esclarecimento, porque o Senhor já abriu a nossa mente, o nosso coração, e nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Portanto, nós proclamamos a verdade de Deus. Nós proclamamos que o Senhor Jesus Cristo é ressurreto. E nós somos enviados para esta missão. E quando o texto fala no verso 23 sobre a questão dos pecados serem perdoados,
é no sentido de ensinarmos de forma clara para o homem pecador que a conversão vem acompanhada de arrependimento e fé. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Um coração arrependido é um coração que reconhece os seus pecados e que reconhece a necessidade de um Salvador. E este Salvador é o Cristo ressurreto, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os versos 24 e 25 nos mostram que, muitas vezes, no meio dos próprios discípulos, no meio da própria igreja, há incredulidade. Tomé não creu quando os discípulos foram falar com ele. Por algum motivo, ele faltou ao culto. Não sei por que motivo, mas ele faltou, ele não estava lá. Tanto que, 8 dias depois, quando Jesus volta, aí ele está presente e aí eles conversam. Mas eu creio que esse registro, ele está aqui para mostrar que mesmo no meio da igreja há incredulidade. Assim como um pastor presbiteriano, que naquela época já tinha lá os seus 60 e poucos anos, formado em seminário presbiteriano, era incrédulo em relação à ressurreição do corpo. Era incrédulo em relação à ressurreição do corpo. Não sei se ele ainda vive, isso tem muitos anos. Mas espero que num dado momento da sua história, ele tenha passado de incrédulo para crente, no sentido de aceitar o que a Bíblia diz, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos enviados para proclamarmos esta mensagem. Eu quero concluir, meus irmãos, voltando os olhos para o texto e pensando aqui, por que João e Pedro têm uma visão como de lençóis de linho? Por que Maria Madalena tem essa visão do jardineiro? E por que Tomé não crê? Porque ele não viu. Porque, meus irmãos, a obra da redenção, ela é esclarecida e ela é aplicada somente pela ação do Espírito Santo do Senhor. Somente pela ação do Espírito Santo do Senhor. Por isso que Pedro e João ficaram ali maravilhados com os lençóis de linho. Por isso que Maria Madalena fica ali maravilhada com o jardineiro. E por isso que Tomé afirma que se não ver, ele não vai crer. Porque a obra da ressurreição do Senhor Jesus Cristo só pode ser esclarecida pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E nós temos a responsabilidade de proclamar esta mensagem, mas nós não somos responsáveis pelo departamento de convencimento. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos apenas proclamadores. Que tenhamos na nossa mente, no nosso coração, claras estas lições. Num primeiro momento, os discípulos estavam com saudades do Senhor. E correram. Num segundo momento, eles não tinham compreendido o milagre da ressurreição. Num terceiro momento, o Senhor se revela a Maria Madalena e diz: mas eu preciso ir lá conversar com o Pai e dar satisfação da obra que eu realizei. E num quarto momento, depois que tudo é esclarecido, então todos nós somos comissionados e somos enviados para proclamarmos que Jesus vive, que ele ressuscitou dentre os mortos. Quero concluir com uma pequena história. Numa certa ocasião, compareceram à presença do conselho de uma igreja presbiteriana vários irmãos e irmãs que haviam sido instruídos durante um certo tempo para fazerem a sua pública profissão de fé.
e alguns dentre esses que não tinham sido batizados na infância receberiam agora também o batismo após confessarem a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Aquelas pessoas que estavam ali presentes, na sua grande maioria, eram conhecedoras das Escrituras Sagradas. Os presbíteros ali presentes tinham um preparo adequado nas Escrituras Sagradas, mas havia entre aqueles candidatos uma senhora que não teve a oportunidade de estudar, lia com bastante dificuldade, uma senhora que não tinha lido tratados teológicos, uma senhora que não tinha acesso a enciclopédias, a comentários bíblicos. E um dos presbíteros fez a seguinte pergunta para aquela senhora. Aliás, não foi nenhuma pergunta. Ele fez uma afirmação e esperou uma resposta daquela senhora. Ele disse para ela: prove-nos que Jesus está vivo. Prove-nos que Jesus está vivo. Quem sabe aquele presbítero esperava que aquela senhora fizesse algumas citações bíblicas ou relembrasse alguns ensinos que foram dados na classe de catecúmenos, mas aquela senhora deu a seguinte resposta: eu falei com ele hoje. Prove-nos que Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado, ó Deus, pelas lições que aprendemos a respeito da ressurreição do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado que podemos falar como aquela senhora, que o Senhor está vivo, o Senhor Jesus está vivo, porque agora estamos falando contigo no nome dele. Amém, Senhor.